Primeiro, eu queria parabenizar a vereadora Irani por esse trabalho, se deslocar até outro estado para fazer esse trabalho por nós. Mas o que eu iria perguntar, mas vai ser difícil responder agora, né? O seguinte, quando sai o edital, é colocado ali o menor preço para prestar certos serviços, né? Então, eu acredito que não deve estar, né, nesse edital essa questão do dentista, essa questão... Então, o que não está no edital, eles não vão ter que cumprir, né? Então, de repente, eles até são uma empresa boa, que leva a sério, faz um bom trabalho, mas se não for contratado esse serviço, com certeza eles não são obrigados a prestar. Então, às vezes, a gente cria uma certa ilusão, assim, que vai ter uma expectativa, né? E às vezes isso não ocorre, mas não é por falha, às vezes, da empresa, é porque isso não foi previsto, não vai ser pago. Então, eu só ia perguntar isso, mas depois a gente conversa melhor. Obrigada. Uma outra questão, que foi a fala do Dr. Rômulo sobre a fisioterapia, que nós fizemos juntos aí, atendemos essa demanda juntos. Os médicos têm constatado que a fisioterapia, além de prevenção, ela é curativa. Em muitas situações, a pessoa se cura com a fisioterapia. Então, é um tratamento preventivo, curativo e mais barato do que a pessoa ficar acamada, faltando do trabalho, dependendo muitas vezes de outras situações de medicamento, que medicamento é bom para uma coisa, mas ela acaba estragando outras coisas no organismo. E chega muitas pessoas até a cirurgia, né, tratamentos mais invasivos. Então, essa questão da fisioterapia é extremamente importante. Então precisa, a pessoa que cuida, que secretaria uma pasta dessa, ela tem que ter essa visão. Por isso que eu acho que quem vai ser secretário de saúde tem que ser uma pessoa que entende de saúde, o que funciona na saúde. Da mesma forma, a educação, né? Então, foi dito aqui, na educação, como tem sentido os bairros, ele citou a região norte da cidade, mas não é diferente no Caju. A escola do Caju também está transbordando aluno. E a opção que se fez foi transportar os alunos, né, ao invés de criar escolas ali no bairro. Então, é outra questão. A educação especial não se lauda. A pessoa fica o ano todo sem conhecer especificamente a doença. Então, os profissionais da educação sabem que laudar esse aluno vai fazer com que ele aproveite aquilo que está sendo oferecido para ele. Isso que está sendo oferecido para ele é oneroso, tá? Um aluno, eu não me recordo agora, mas eu já fiz requerimento nesse sentido, custa, se não me engano, mais de R$1.000 por mês na escola. Então, esse aluno que está custando isso, ele ficar o ano todo sem aprender, é prejuízo para nós, do que fazer um laudo e ele aprender. Além dele ter ânimo de ir para a escola, porque ele vai aprender. Então, não entender de educação também é um problema. Ter secretário de educação que não entende, não é especialista na educação. Então, até, presidente, eu queria fazer um apelo ao senhor, que nós temos que votar esse ano o salário dos secretários da próxima gestão. E eu gostaria muito que essa lei viesse para a gente votar antes das eleições, porque nós não sabemos quem vai ganhar a eleição. E votar esses salários depois da eleição é temerário, porque se ganha a situação, temos um salário. Se ganha a oposição, temos um salário que muitas vezes o novo prefeito não vai conseguir um bom colegiado.
porque se eu pego um médico para ser secretário de educação, ele tem que sentir que ele vai ser recompensado por aquilo que ele vai deixar de ganhar no seu consultório, nas suas cirurgias, porque ele vai se dedicar ao poder público. Então, é importante que essa lei seja votada antes das eleições, que a gente decida o salário do próximo secretariado, independente de quem vai ganhar, a gente saiba o quanto cada um pode receber, a quanto pode chegar o salário desse secretário. Depois, a decisão do prefeito, se puder ser menos, é decisão dele. Mas nós precisamos fazer essa fixação antes, para que não ocorra isso. Eu solicito que isso ocorra, venha antes, se for possível, presidente. Eu acho que é justo. E só para eu concluir aqui, senão vai passar meu tempo. Com relação àquela lei que está sendo colocada para a gente endurecer mais as penas daquela lei do sucatão, para a fiscalização dos sucatões, uma vez que a gente tem muito furtos na cidade, especialmente furto de cobre, dos fios, né? Eu estive hoje com o capitão Torres, desculpa, com o capitão Torres, e a gente conversou bastante sobre aquela operação que houve e sobre toda essa questão de furtos na cidade. E o que ele me informou é que nós temos 46 empresas de sucata regularizadas na cidade. 46 empresas. Foram fiscalizadas apenas 5 nessa operação e não se tem notícia de fiscalizações anteriores. Por isso, até eu fiz um requerimento nesse sentido. 5 que foram fiscalizadas são clandestinas, quer dizer, nós temos empresas clandestinas. Tá? Dessas que foram fiscalizadas, tem empresa há mais de ano que foi visto, há mais de ano, sem alvará. Então, elas são regularizadas, elas estão inscritas no município, mas elas estão sem alvará. Quer dizer, não está havendo fiscalização, porque nem se percebeu que ela não tem alvará, que o alvará dela venceu e aqui ela continua operando. Então, nenhuma delas tem aquele controle que é exigido por essa lei. 5.691 de 2023. Nenhuma tem aquele controle. Quando a pessoa chega lá para vender algo, eu identifico a pessoa, identifico o objeto que ela me trouxe para vender. Então, como nenhuma tem, se eu for fazer uma fiscalização com aqueles R$7.000 que está sendo proposto, as 46 empresas terão que ser autuadas em R$7.000 de cara. Nós vamos fazer isso? Se elas forem comprovadas, será advinda de furto. Então, por não ter a documentação. Aí elas são autuadas por outro motivo, doutora. Então, mas na lei fala, se não me engano, eu preciso dar uma conferida, mas se não me engano fala que qualquer item da lei que esteja em descumprimento, ela tem que sofrer uma penalidade. Uma parte. Então, se a gente colocar a penalidade dessa forma, só um minuto, só para eu concluir. Então, eu penso que, sendo assim, estando elas com essa dificuldade, que elas todas receberam a lei assim que a lei foi promulgada. Então, necessitaria, creio eu, fazer uma fiscalização, em primeiro lugar, de que haja essa questão desse controle, que elas implantem esse controle nos seus sistemas. Outra coisa que a prefeitura precisa fazer, através da atividade delegada, é que se descubra quem são as clandestinas, para que ou elas se regularizem ou elas parem de operar, porque elas acabam comprando também esses objetos furtados. E ninguém fica sabendo. Outra coisa que o capitão me informou é que furto não prende ninguém, a menos que seja em flagrante delito. Então, é mais uma coisa que a gente precisa pedir para que tanto a GCM quanto a atividade delegada opere com mais vigor para que pegue as pessoas em flagrante. Outra informação que ele me colocou é que foram presas esses dias 3 pessoas que furtavam praticamente todos os dias, todas as noites.
E é muito difícil pegar essa pessoa com furto, porque do mesmo jeito que ela furta aqui, ela já vai lá no traficante entregar. Então, a gente não vai encontrar o objeto na casa dela. É muito difícil pegar ela com a boca na botija ali, com o objeto furtado na mão. Também é difícil ir lá, através da fiscalização, no sucatão, porque como que você vai saber que aquele cobre que está ali foi furtado daquele BO que foi feito lá? Não tem número de registro, não tem identificação daquele fio. Então, se não pegar em flagrante delito, não se encontra, é difícil constatar. E não vai furtar, não vai prender a pessoa se não for em flagrante delito. Então, talvez nem seja esse a solução para esse caso de furto. Então, o que nós precisamos fazer, sim, o que o trabalho nosso aqui, que as empresas sejam fiscalizadas, inibir aquelas que são clandestinas, fazer um pente fino aí nessas que são clandestinas para evitar esse tipo de coisa, e que haja mais blitz, que haja um trabalho da polícia mais efetivo, para ver se a gente consegue pegar as pessoas em flagrante e prendê-las. Teria mais coisas a dizer aqui, Excelência, mas meu tempo já se esgotou, e, em outra oportunidade, a gente conversa melhor a respeito dessa situação. Então, tá ok? Muito obrigada.